Oi família Jossa Vertente, tudo bem com você? Comigo, tudo bem. E se você caiu aqui no canal Jossa Vertente de paraquedas, não esqueça de ir logo se inscrevendo. Dá seu joinha para estar me ajudando na divulgação desse vídeo que é muito importante para mim, certo? Para todos que fazem parte dessa família. Vamos crescer, vamos chegar aos 50 mil inscritos até dezembro, se Deus quiser e Ele há de querer. Né? Mas se a gente não chegar aos 50, a gente chega aos 40, mas o importante é a gente chegar e não ficar no meio do caminho, certo? Hoje eu vim falar pra você, vim contar uma história pra você, que é a história, eu dei o nome dela de Cristiane, certo? A história de Cristiane, gente, como já diz o título, uma mãe desesperadora quer conquistar o seu filho. Vocês já estão vendo aí no título, né? Eu dei o nome pra Cristiane. Depois daquele outro vídeo que a gente fez aqui da Ana Paula, né? Surgiram vários outros e-mails. Gostaria muito que fosse carta, porque eu sou do tempo da carta, mas não foi carta, foi e-mail. A história da Cristiane começa em 1981. Ela estava com 19 anos. Eu vou ser rápida, tentar ser rápida, porque eu só tenho 10 minutos de vídeo, certo? Em 1981, ela deu à luz a um filho. Isso mesmo. Só que ela conta aqui que ela era uma menina muito namoradeira. Gente, ela tá pedindo para vocês ajudar ela e falar o que vocês acham. E eu mandei uma resposta para ela que se eu colocasse a carta dela num canal para as pessoas estar ajudando ela, muitas pessoas também iriam criticar e ia julgar. Mas ela disse que não tinha problema, mas que ela precisava compartilhar aquilo com alguém, já que ela não consegue, ela não tem com quem conversar, ela não consegue se desabafar com as pessoas que convivem ao redor dela. E ela disse que precisava conversar. Então, ela mandou a cartinha dela via e-mail e ela quer que coloque aqui. Então, vamos lá, Cristiane. Então, ela teve um filho aos 19 anos. Como ela era muito namoradeira, como eu já estou falando aqui para vocês, ela não tinha certeza quem era o pai da criança, certo? Vamos dar o nome da criança aqui de João, para não ficar sem nome. O pai de João. E aí, ela tinha um que ela achava um menino meio parecido. E aí, ela pegou essa criança, o João, e deu para essa família, né, pro pai, pra avó, que ela achava que supostamente seria o pai do João. João foi criado por essa família, diga-se de passagem, pela avó, com muito carinho e amor. Mas, quando ele já era de maior, a avó veio a falecer. Até aí tudo bem. Mas ela conta que o filho relata que ela deu ele para essa família, supostamente que era a família do João. Mas que ele sofreu muito, não com a avó e nem com a família em si, mas sim com o pai. Muito maus trato, muito, 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 muito. Ela fala que quando ela tenta pedir perdão ao filho, o filho começa a conversar com ela, ele começa a chorar de uma maneira de tudo que ele passou na mão do pai, que ele não consegue terminar. Mas ela disse que ele sofreu muito, sofreu horrores. O mais engraçado dessa história, gente, é que ela fala que ela deu o João porque ela, quando teve João, ela já estava namorando com outro. Um desses que ela disse que poderia ter sido também o pai do João. E esse homem que estava namorando com ela falou assim pra ela: eu fico com você, eu assumo você, mas sem seu filho. Você tem que dar o seu filho para o pai. Eu não vou criar filho dos outros de maneira alguma. Gente, que absurdo. É por isso que eu quebrei muito a cara. Porque quando falava assim, ou eu sou filho, então vaza. Meus filhos são tudo na minha vida, gente. Tudo. Não tô julgando você. Eu não tô. Como eu já te falei. Se eu for falar meu comentário, você vai se desinscrever do canal. Mas não tô aqui pra te julgar. Mas eu, Jo, eu comi o banco de abamaçô, minha filha. Mas minhas filhas, não. Meu filho, não. Não dou. Essa é a minha opinião. Essa sou eu. Cada um sabe de si. E ela deu o filho. Resumindo, gente, só para resumir a história. Um dia, uma prima dele virou para ele e disse: vamos passear
na sua cidade, onde você nasceu, foi criado, ela foi. Quando chegou lá, a prima dele, a que supostamente foi criada como prima, percebeu uma grande semelhança entre o padrasto dele e ele. E aí a prima chegou para ele e falou: olha, João, você parece muito com o marido da sua mãe. E ele: você acha? Aí, acho sim. E aí começou a perceber. E aí, isso anos depois, mais de 20 anos, quase 25 anos, ele foi visitar a mãe, né? A Cristiane. Porque desde então que ele foi dado para outra família, ele não tinha contato nenhum com a mãe. Ele não queria saber da mãe, de hipótese alguma. E aí foi conhecendo alguns outros parentes. E aí ele foi conhecendo os irmãos do padrasto dele. E nisso a mãe já tinha três filhas que ela teve e criou. E aí ele foi percebendo, a prima já não estava mais na história, porque já tinha viajado, já estava na cidade dela e ele estava lá na cidade da mãe dele. E aí ele foi percebendo que ele era muito parecido com os irmãos do padrasto. Para resumir a história, ele descobriu que ele não é filho do que criou ele, e sim, ele é filho do padrasto dele. Você entendeu? Deu para pegar alguma coisa? É justamente isso. Quer dizer, o homem que fez a Cristiane dar o filho, porque não iria criar filho de outro homem, que ele no caso seria o padrasto. Não, gente, ele não é o padrasto, ele é o pai do João. Veja você como a vida dá volta. Ele é o pai do João. Sendo assim, ele fez ela dar ele sendo o filho dele. E o que o João questiona hoje, já com 37 anos, é que, em hipótese alguma, ele perdoa a mãe por ter dado ele, e pior, pelo tudo que ele passou com o pai dele hoje, que é registrado legalmente. Muito. Então, hoje, essa mãe vem aqui pedir a opinião de você, pedir a sua ajuda. Quem é de orar, ela pede para orar. Quem é de rezar, ela pede para orar, para rezar. Eu fico nervosa com essa situação, gente. Eu não aguento. Cristiane, me ajude, viu? Me desculpe, Cristiane, me desculpe. Eu já tô até, sabe, eu fico nervosa com essa situação. Pra mim, não tem... Me desculpe, pra mim, tinha duas conversas. Ele ia pra puta que pariu, minha filha. Eu ia catar latinha, já catei. Eu ia fazer saco no centro de abastecimento pra dar comida aos meus filhos, já fiz. Eu ia fazer geladinho. Se fosse o caso, minha filha, eu ia ficar pegando um e outro pra dar comida ao meu filho. Um dia com um dia com outro, um dia com mais meus filhos. Eu não daria. Não tô dizendo que ficar com um e outro, eu não fiquei, não. Mas catar latinha, catar papelão, fazer saco no centro de abastecimento em Feira de Santana, vender geladinho, vender sonho, vender banana real, acordar 2 horas da manhã pra fazer sonho, gente, pra botar na cabeça, eu já mãe de família, pra vender, pra dar pro meu filho, fiz tudo isso, faxina na casa dos outros. Isso aqui meu, gente, já ficou em carne viva de lavar roupa ali na Chácara São Cosme, ali, ó, de ficar em carne viva, de lavar e gomar pra minhas patroas, mas eu criei meu filho tudo, não dei nenhum. Me desculpe, pelo amor de Deus, me perdoe. Essa é a minha opinião. Resumindo, gente, ele não é filho do que criou ele é filho do padrasto dele. E ela fala aqui que ela pede perdão ao filho e que o filho não conseguiu abrir o coração devido a ele lembrar tudo que ele passou. Mas ele fala que tudo que ele passou é o mínimo. É lembrar que ela criou três filhas, né? Mas claro, ela sabia que ele era o pai, né? Por isso que ela criou 3 filhas. E hoje ela se arrependeu, pediu perdão a Deus. Não vou falar de religião, não. Não vou falar, não. E ela acha que hoje Deus já perdoou tudo o que ela fez, porque ela era jovem, ela só tinha 19 anos. E ela quer o perdão do filho. Só que o filho até hoje não conseguiu perdoar ela, não, gente. E ela pede em oração, em reza, que vocês ajudem ela e que se vocês têm alguma maneira dela chegar até o filho. Pois o filho só foi visitar 2 vezes depois que descobriu que o padrasto não é padrasto e sim pai. O que é que ela deve estar fazendo, gente? Dê a sua opinião a ela. E eu falei que eu fazendo esse vídeo, ela estaria exposta a todo tipo de comentário. Mas ela disse que não tinha problema,
porque ela tinha que desabafar com alguém. E o pior, né, é que ela sabe que por muitas vezes o filho dela apanhou de fio de energia, apanhou de cacetete, apanhou daqueles bolos de antigamente, dormiu mais de uma semana com fome, sofreu quase todo tipo de perversidade que vocês imaginam. Não pela avó, e sim pelo pai. E para acabar de completar, o pai que criou ele quer fazer DNA para tirar do documento que é pai dele. E aí, você me diz o quê?